Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de isostática. E aqui nós temos essa estrutura, né, onde vocês podem ver um engaste, portanto tem três reações, a reação VA, a reação HA e um momento em A, né. Então nós temos aqui também uma carga triangular, um momento aplicado e aqui duas forças atuando sobre essa barra que está inclinada. Então vamos iniciar calculando quais são as reações de apoio, né? Pois bem, então para iniciar, para calcular as reações de apoio, é necessário que a gente inicialmente decomponha essas forças que estão atuando sobre essa barra inclinada, né? Então para isso, eu trouxe aqui, né, de forma para melhorar aqui o nosso cálculo, para você entender direitinho, eu trouxe aqui essa visão mais aproximada aqui dessa barra, né? Então vamos lá. Aqui nós temos as duas forças e as suas componentes. E aqui nós temos um ângulo θ. Esse ângulo θ aqui, né? O seno desse ângulo e o cosseno deles, a gente pode encontrar da seguinte forma. Se aqui a base é 4 e a altura desse triângulo, que aqui, como a gente pode ver, forma um triângulo retângulo, né? Então aqui a altura desse triângulo é 3, né? Então o seno, a gente pode encontrar a hipotenusa fazendo o teorema de Pitágoras, e aqui nós vamos encontrar 5, tá bem? O valor dessa hipotenusa aqui desse triângulo retângulo. Então dessa forma fica fácil de encontrar o seno e o cosseno. O seno vai ser cateto oposto, 3 sobre 5, que dá 0,6, e o cosseno é o cateto adjacente, né, que é 4 sobre a hipotenusa, que vai dar 0,8, né? E agora vamos fazer uma análise aqui das componentes dessas duas forças, né? Pois bem, aqui nós temos o ângulo θ, né? E se a gente for transpor tudo isso para um eixo cartesiano, né, com eixo x e eixo y, aqui a gente vai ver que esse ângulo θ é oposto a esse ângulo θ pelo vértice, né? É oposto a esse ângulo aqui pelo vértice, portanto é o mesmo ângulo θ, tá certo? Então se aqui é θ, aqui também é, porque estão opostos pelo vértice, tá bem? Então fica bem fácil de achar. E se essa componente aqui está cossando o ângulo θ, então aqui é o cosseno de θ vezes 1, que é a intensidade da força, né? Que é igual a cosseno de θ, tá bem? Então, e se esse aqui é o cosseno, então essa componente aqui é o seno de θ vezes 1, tá certo? Então, bem fácil de encontrar, né? Agora, aqui, vamos lá. Se essa componente com o eixo x forma 90 graus, né? E aqui eu tenho θ, então eu vou chamar esse ângulo que falta para completar 90 graus, vou chamar ele de alfa, tá bem? Então, essa força aqui, ela está atuando perpendicularmente a essa barra. Então, esse ângulo aqui também é 90 graus, tá certo? E se ele é 90 graus e aqui é alfa, então o que falta para completar 90 graus só pode ser θ também, tá certo? Então, como você viu aí, bem fácil de achar. Dessa forma, aqui é o componente que está cossando o ângulo θ, então ela é o cosseno de θ também vezes 1, que é a intensidade da força. E se aqui é o cosseno, aqui é o seno de θ vezes 1. Tá certo? Bem fácil de achar. Então, vou colocar aqui na minha folha 0,6, 0,8, 0,6 e aqui 0,8. Bem, agora vamos calcular nossas reações. Vamos começar com as reações em Y. O somatório de forças em Y é igual a 0. Vamos lá. Então, VA menos. Aqui nós temos a base 4 vezes 1 tonelada por metro, né? Vai dar 4, dividido por 2, 2. Então, bem aqui, a uma distância de 1/3
do ponto mais pesado do triângulo, vamos dizer assim, né? Então fica exatamente aqui onde fica o centro de gravidade do triângulo, tá certo? Então, VA menos 2 menos 0,8, né? 0,8 e mais 0,6 é igual a zero, tá bem? Então, aqui nós vamos encontrar VA igual a 2,2 toneladas, tá bem? Achamos nosso VA. Agora vamos para o somatório de forças em X é igual a zero, tá bem? Então vamos lá, HA menos 0,6 menos 0,8 é igual a zero. Então HA vai ser igual a 1,4. 1,4. Tá bem? E agora falta só calcular o momento, né? Então, momento em A. É importante que atente para o sentido positivo do momento, né? Que a gente vai adotar no sentido anti-horário positivo. Tá bem? Sentido anti-horário positivo. Então vamos lá. Aqui nós temos momento em A, que está no sentido anti-horário. Então ele é positivo, né? Então coloca aqui momento em A. Menos 2, né? 2 vezes a distância até o ponto A, que é o que? 1/3 da base, ou seja, 4/3, né? Porque é menos porque tá causando um momento no sentido horário, tá bem? Então, de acordo com a nossa convenção, é negativo. Aqui nós temos menos 1, porque também é no sentido horário, né? Esse momento aplicado. Aí aqui eu posso simplificar um pouco, aqui eu tenho 0,8 descendo, 0,6 subindo. Então dá o total 0,2, né? Descendo. Então eu vou botar 0,2 causando um momento horário, né? O momento e a distância aqui que é 8, a distância horizontal do ponto A. E aqui eu tenho 0,6 e 0,8 no mesmo sentido, né? Que dá 1,4. Então, 1,4 causando um momento no sentido horário no meu ponto A. Então, fica menos 1,4 vezes a distância vertical até o ponto A. A distância vertical é 3, né? Então, vezes 3. Então, se você calcular aí, fazer o cálculo na sua calculadora, você vai achar o momento em A igual a aproximadamente 9,47 toneladas vezes metro. Tá bem? Então esse é o nosso momento em A. E agora nós vamos calcular o nosso diagrama de momento fletor, diagrama de esforço cortante e o diagrama de esforço normal. No nosso diagrama de momento fletor, nós vamos utilizar essa seguinte convenção. Pela esquerda da seção para cima ou pela direita da seção para cima é positivo, tá bem? E pela esquerda da seção para baixo ou pela direita da seção para baixo é negativo, tá bem? Então é essa convenção que a gente vai utilizar. Então eu vou desenhar aqui minha barra B e agora eu vou seccionar a minha barra aqui no ponto infinitamente próximo de A, tá bem? Aqui eu tenho A, B e C, né? Então eu vou seccionar minha barra no ponto infinitamente próximo de A, tá bem? E aí eu posso olhar ou pela esquerda ou pela direita, tá certo? De forma que, calculando por qualquer lado que você escolher, tem que dar o mesmo valor, tá bem? Então vamos lá. Se eu olhar aqui pela esquerda, o único momento, né, que vai estar, o único momento que vai ter em relação aqui à minha seção vai ser esse momento em A, que está para baixo do lado esquerdo da seção. Se está para baixo do lado esquerdo, só pode ser negativo, né? Então, o momento em A é menos 9,47 toneladas
vezes metro. Tá bem? Então, eu vou aqui no meu gráfico, marco 9,47 para cima. 9,47 para cima. E é isso. Agora eu vou calcular o meu momento em B. Ó, aqui se eu for calcular o momento pela direita, também tem que dar o mesmo 9,47, tá bem? Se não, tá errado, tem alguma coisinha errada. Então, agora o meu momento em B, né? Vou chamar B1, porque é a barra 1. Aqui chamar de barra 2. Meu momento em B1. Eu vou seccionar no ponto infinitamente próximo de B, muito próximo de B. E aí eu posso olhar, calcular ou pela esquerda ou pela direita, né? Mas eu escolho olhar pela esquerda. Perdão, eu troquei, né? Mas eu prefiro olhar pela esquerda, que é mais fácil aqui as forças. Então, calculando o momento em B, pela esquerda, nós temos VA causando momento, né? 2,2. E o momento positivo, porque está pela esquerda para cima. Então, ó, para cima positivo. 2,2 vezes a distância, que é 4. Menos o 9,47, ó, que está causando um momento negativo pela esquerda, né? Menos 9,47. Menos essa força de 2 toneladas, que está causando um momento também negativo, né? Momento no sentido anti-horário pela esquerda, que é negativo. Então fica menos 2 vezes a distância até o ponto B, que é o que? 2/3 da nossa base, que é 4. Né? E se você fizer o cálculo aí, você vai achar momento em B da barra 1 igual a menos 6 toneladas vezes metro. Tá vendo? Então, bem fácil de achar, né? Bem simples. Então, aqui eu marco menos 6 toneladas vezes... Apenas 6 mesmo. Toneladas vezes metro. E agora eu uno os pontos. E agora eu calculo aqui o meu momento máximo da minha curva, né? Que é o que? 0,064 QL ao quadrado. Tá aqui, 0,64 QL quadrado. Que vai dar 0,064 vezes o Q é 1 tonelada por metro. Vezes o comprimento, que é 4. Vai dar aproximadamente 1,024 toneladas vezes metro. Tá bem? Então aqui, ó, pelo meio do vão, perdão, aqui é uma distância de aproximadamente 4,477 L vezes L. Eu marco aqui 1,024. Tá bem? Então é isso. E aqui ficou meio alto porque está um pouco fora de escala, tá bem? Mas aqui é para dar um ponto bem mais baixo, mais ou menos aqui, tá certo? Então aqui está o meu gráfico e da barra B. E assim você pode fazer em casa, tá certo? E em outro vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre o que é esse momento máximo e esse espaço aqui que eu dei de 477 vezes L. Tá bem? Então agora na barra BC, vamos calcular o diagrama de momento fletor, nossa barra BC, certo? Então, em C, o momento em C vai ser 0 toneladas vezes metro. Por quê? Porque é a parte que está em balanço da nossa estrutura. Não tem nenhum momento causado aqui, né? Se eu seccionar minha barra bem aqui e eu for olhar para a direita, eu vou ver que nenhuma força está causando momento, né? Porque todas as forças aqui, ó, o momento é o que? É a força vezes a distância até a minha seção. No caso, a distância aqui seria 0, então, ou muito próximo de 0, né? Porque o ponto está muito próximo, ó, a minha seção está muito próxima de C, então não vai ter momento. Então, dessa forma também, se eu calcular pela esquerda, todas as forças aqui, ó, elas iriam se anular, tá certo? Ia dar 0 também.
Agora, o momento em B da barra 2. Momento em B na barra 2, né? Vamos lá. Então, eu vou seccionar agora aqui num ponto infinitamente próximo de B, né? E eu prefiro olhar agora pela esquerda, né? Então, olhando para a esquerda, agora nós incluímos esse momento aplicado, tá certo? E aqui vai dar, como está muito próximo de B, e olhando para a esquerda, agora nós vamos incluir o momento aplicado. Então, vai ser mais ou menos menos 6, que é o valor achado anteriormente, mais 1, que é esse momento aqui, que está no sentido horário pela esquerda, né? Horário pela esquerda é positivo. Então, menos 6 mais 1, que vai dar menos 5 toneladas vezes metro. Tá bem? Então, aqui nós vamos ter, momento em B, na barra 2, vai ser menos 6, que é o valor achado anteriormente, mais 1, que é esse momento aqui, no sentido horário, pelo lado esquerdo da nossa seção, que vai dar mais 1, aí fica menos 6 mais 1 igual a menos 5 toneladas vezes metro, tá bem? Então, bem fácil de achar. Aqui eu marco agora 5 toneladas vezes metro, e aqui é 0, então aqui eu apenas vou unir os pontos, tá bem? Então, bem fácil de achar, tá certo? Agora vamos seguir com o nosso diagrama de esforço cortante. Bem, para calcularmos o diagrama de esforço cortante, nós vamos utilizar essa convenção aqui. Quando subir pela esquerda, né, da nossa seção é positivo, e quando descer pela esquerda da nossa seção é negativo, tá bem? Então vamos lá. A gente vai seccionar aqui a nossa barra num ponto infinitamente próximo de A. Vou desenhar aqui a minha barra. Quando eu secciono ela no ponto infinitamente próximo de A, eu posso olhar ou pela esquerda ou pela direita e ver quais são as forças que estão atuando sobre a barra, cortando ela, tá bem? Então eu vou olhar pela esquerda. Pela esquerda nós só temos VA, né? Então nós temos QA vai ser igual a VA. VA é o que? 2,2 toneladas, tá bem? Então 2,2 subindo pela esquerda da nossa barra, nesse caso é positivo. Então marca aqui 2,2 positivo, tá bem? Agora aqui, seccionando a nossa barra num ponto infinitamente próximo de B, e olhando ou pela esquerda ou pela direita, eu vou olhar pela esquerda. Pela esquerda nós temos o que? VA subindo e 2 descendo. Ou seja, vai dar o que? 0,2 para cima, né? Ou seja, 0,2 positivo, porque é pela esquerda da nossa seção. Então nós temos 0,2 positivo. Da mesma forma, se eu olhar para a direita, eu vou ter 0,8 descendo, 0,6 subindo, ou seja, dá 0,2 descendo, né? Pela direita da seção. E pela direita dá 0,2 descendo. Quando dá descendo pela direita, nosso esforço cortante é positivo. Então, de qualquer forma, tem que dar 0,2. Tá bem? Então, aqui agora eu só preciso unir os pontos. E vou traçar agora a minha curva. Porque quando a carga é triangular, o esforço cortante, nosso diagrama tem que ser uma curva onde a tangente dessa curva é 0. No ponto em que a carga triangular é 0. Então, nesse caso, a carga é 0 aqui, né? E aqui a nossa carga é quanto? É 1. Então, como a carga é 0 aqui, a nossa curva tem que ter uma tangente igual a 0 aqui. Tá bem? Se eu traçar uma tangente aqui, ó, tá, aproximadamente vai ser igual a 0. Tá bem? Então, aqui é nosso gráfico de esforço cortante. Que B1, vou colocar aqui o valor, que é igual a 0,2 toneladas. Positivo. Tá bem? Então, agora da nossa reta BC, calcular aqui
Se eu seccionar aqui a minha barra no ponto infinitamente próximo de B, eu posso escolher olhar ou pela esquerda ou pela direita. Se eu olhar pela esquerda, eu teria que decompor todas essas forças aqui, né? Para colocar elas, ver as componentes dela que cortam essa barra que está inclinada. Nesse caso, eu prefiro olhar pela direita. Então, nesse caso, olhando para a direita, a única força que está cortando essa barra é essa força aqui de 1 tonelada, né? Então, nesse caso, vai ficar 1 pela direita descendo. E pela direita descendo é positivo, né? 1 pela direita descendo é positivo. Então, marco aqui 1 tonelada. Da mesma forma, se eu seccionar aqui a minha barra no ponto infinitamente próximo de C, e se eu olhar para a esquerda, eu ainda vou ter apenas a minha força de 1 tonelada descendo, né? Pela direita, perdão. Então, QC é igual a 1 tonelada positivo. Então, marco aqui 1 tonelada e 1 nos pontos aqui. Positivo. Tá bem? Então, tá finalizado nosso gráfico de esforço cortante. Agora só falta o gráfico de esforço normal, né? Da mesma forma, nós vamos seccionar nossa barra em pontos infinitamente próximos de cada extremidade. E aqui nós vamos utilizar essa convenção, que é quando entrar na barra é negativo, que esse aqui é compressão, e quando sair da nossa barra é positivo, que é tração, tá bem? Vou seccionar minha barra no ponto infinitamente próximo de A. Então, e olhando pela esquerda, nós só temos essa força aqui entrando, né, que é HA. Então, HA no valor de 1,4, né? Então, nesse caso, como está entrando na barra pela esquerda, então é negativo. Então, eu marco aqui para baixo 1,4 toneladas. Então, normal em A é igual a menos 1,4 toneladas. Da mesma forma, se eu seccionar aqui no ponto infinitamente próximo de B e olhar para a esquerda, só vamos ter uma força entrando na barra, que é HA. Então, NB também é menos 1,4 toneladas. Então, eu vou aqui no meu diagrama, marco 1,4 toneladas e 1 nos pontos, né? 1 nos pontos, aqui é para ficar uma coisinha retinha. Dessa forma, aqui está o nosso gráfico, se fosse normal. Bem, então agora aqui na minha barra BC, que é a última que falta, né? Então, se eu seccionar aqui num ponto infinitamente próximo de C e olhar para a direita, a única força que vamos ter atuando sobre a barra, né, como se fosse normal, é essa força de 1 tonelada entrando, ou seja, comprimindo a minha barra, tá bem? Então, da mesma forma, se eu seccionar aqui o meu ponto infinitamente próximo de B e olhar para a direita, a única força que vamos ter entrando é 1 tonelada, né, atuando, né, como se fosse normal sobre a barra. Então, só vamos ter esforço de compressão nessa barra na intensidade de 1 tonelada. Como é compressão, é negativo. Então, QB2 é igual a menos 1, perdão, N, né, que aqui é esforço normal. E NC é igual a menos 1 tonelada também. E aqui eu marco negativo, né, 1 tonelada, 1 tonelada e uno os pontos. Bem, então dessa forma está aqui finalizado o nosso diagrama de esforço normal. E aqui eu encerro o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Em breve estarei postando mais vídeos. Obrigado.